Podemos? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao INC, New Ideas for Life, uma iniciativa do Instituto de Neurologia de Curitiba que busca promover encontros inspiradores, reunindo grandes nomes para compartilhar ideias, histórias e experiências que transformam vidas. É uma grande satisfação ter cada um de vocês aqui conosco, na presença da pessoa de excelentíssima senhora deputada Márcia Ursulac, acompanhado do excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Pimentel. Cumprimento e agradeço todas as autoridades presentes nesta noite, cuja presença honra e valoriza esse encontro. O INC New Ideas for Life nasceu com o propósito de ir além da medicina, criando um espaço de diálogo sobre liderança, inovação, cultura e impacto na sociedade. Ao longo das nossas edições, tivemos a honra de receber convidados extraordinários como Dom Clemente, Ivo Juliato, Jaime Lerner, Paulo Pimentel, Dona Naná, Saburo Sugizawa, Iseu Costa, Miguel Kriegsner. E hoje damos continuidade a essa trajetória com mais um encontro especial. Teremos a honra de receber o ex-prefeito de Curitiba, senhor Rafael Greca de Macedo, em uma conversa conduzida por dois grandes nomes da neurocirurgia brasileira, Dr. Ricardo Ramina e Dr. André Giacomelli. Antes de iniciarmos, convido todos a assistirem a um breve vídeo do INC. No INC, cada vida importa. Cuidar não é apenas tratar, é estar presente, de corpo e alma. Somos um hospital, sim, mas acima de tudo, somos gente cuidando de gente. Porque todo paciente é o amor da vida de alguém. Desde que esse lugar era só um sonho, buscamos ser os primeiros a trazer para cá o futuro da medicina. Agimos de forma ética sempre, mesmo quando ninguém vê. A ciência e a educação nos movem e a sensibilidade nos conecta. Nosso compromisso não termina no leito, ele vai até a casa, até o olhar da família, até o depois. O propósito dessa instituição é ser o lugar mais seguro e com o melhor tratamento para doenças neurológicas e cardiológicas do Brasil e da América Latina, acolhendo as pessoas no seu momento de vida mais desafiador, proporcionando esperança e conforto emocional, em conjunto com a melhor técnica, tratamento e tecnologia. O resultado final disso tudo é melhorar a saúde e qualidade de vida das pessoas em todos os sentidos. Cada colaborador daqui é uma parte viva dessa missão. Somos o INC, onde a ciência abraça a vida e nunca solta. Sede Hospital INC, Filial INC Eurobusiness, Filial INC Pátio Batel, Filial INC Jockey Plaza, INC Imagem Parque Shopping Barigui, Hospital INC, orgulho de ser curitibano. Apresento a vocês o nosso convidado de hoje, senhor Rafael Greca de Macedo, uma das figuras mais marcantes da história de Curitiba. Escritor, poeta, editor e pesquisador da história, membro da Academia Paranaense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Formado em Economia e Engenharia, com especialização em Urbanismo. Foi membro concursado do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC. Eleito 3 vezes prefeito de Curitiba. Foi também vereador, deputado estadual, deputado federal mais votado no Brasil e ministro do Esporte e Turismo. Atuou recentemente como secretário do Estado do Desenvolvimento Sustentável no Paraná. O Dr. Ricardo Ramina é um dos maiores nomes da neurocirurgia mundial. Fundador do Instituto de Neurologia de Curitiba e chefe do Departamento de Neurocirurgia do INC, é referência internacional em cirurgia de base de crânio, com uma carreira marcada por excelência técnica e formação de gerações de neurocirurgiões. E o Dr. André Giacomelli é neurocirurgião e neuroradiologista, diretor técnico do INC e o atual presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia.
Atua com forte ênfase em inovação, educação médica e desenvolvimento de novas tecnologias. É uma grande honra proporcionar este encontro. Desejo a todos uma excelente noite e uma conversa inspiradora. Com vocês, Dr. Ricardo Ramina, que dará início às atividades de hoje. Boa noite a todos. É um grande privilégio poder receber todos vocês na nossa reunião New Ideas for Life. O INC, como Curitiba, acredita em ideias ousadas, graças a visionários como Rafael Greca e Jaime Lerner, que nos ensinaram que limites não são barreiras, mas pontos de partida. Aprendemos a transformar dificuldades em soluções criativas. Esse evento, New Ideas for Life, nasceu do desejo de pensar diferente e de ir além do convencional. Várias personalidades ilustres já estiveram aqui e hoje temos a grande honra de receber um símbolo vivo da nossa cidade. Uma pessoa brilhante, cuja trajetória e ensinamentos nos inspiram não apenas pela visão técnica, mas também pela sensibilidade humana e pelo compromisso genuíno com o bem das pessoas. Nosso amado e querido Rafael Greca. Caro Greca, muito obrigado por estar conosco hoje e por nos ajudar a pensar além do óbvio, nos dando a esperança do futuro. Infelizmente, nosso grande amigo inspirador, professor Rui Santana, que organiza conosco esses simpósios, essas reuniões, não poderá participar porque está viajando, está na China, mas ele lhe mandou um grande abraço. Que essa noite traga muitas reflexões para nós todos, ideias transformadoras e muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Poderia começar. Não sei se o senhor quer começar as perguntas, doutor? Pode. Eu queria só também lhe dar as boas-vindas. Né? Eu cresci escutando o seu nome, então para mim é uma honra muito grande estar aqui ao seu lado. Eu não vou tratar o senhor hoje aqui como ex-prefeito. Eu vou tratar aqui hoje o senhor como uma pessoa que ajudou que nos ajudou, na verdade, a criar uma identidade cultural para a cidade. Várias pessoas passam pela política, o senhor passou pela política e deixou aí um legado, uma memória afetiva para a cidade de Curitiba. Não só as suas obras, mas o senhor sempre também transmitiu um sentimento de pertencimento à cidade. A sua trajetória meio que se mistura com a história de Curitiba. A gente já não sabe dizer mais se a sua história é a sua história ou se a sua história é a história de Curitiba, né? A Curitiba talvez seja uma das poucas cidades do mundo em que as pessoas elas enxergam poesia no urbanismo, né? Curitiba cresceu, Curitiba evoluiu, Curitiba cresceu e a poesia permaneceu. Isso é o Rafael Greca, que a gente escuta desde criança. Eu queria começar a tentar falar assim, algumas perguntas que a gente tem para o senhor, para a gente poder começar esse nosso bate-papo. Mais sobre a alma curitibana, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é ser curitibano na sua visão. E a gente já começa assim, já. Antes dele responder, querido André Giacomelli, eu quero dizer da importância de nós estarmos reunidos nesse aerópago que vocês inventaram, que é uma reunião de pessoas interessadas em pensar num instituto baseado em cirurgia de base de crânio. E, olhando você falar, e quando você falou em base de crânio,
eu me lembrei de uma imersão nas raízes mais profundas da medicina e do conhecimento humano. Nos livros egípcios de Hermes Trismegisto, na adoração que os antigos tinham pelas pinhas. As pinhas que simbolizaram desde então vida e prosperidade. A pinha de São Pedro, em bronze, tão grande como a fácia do demônio, disse o Dante Alighieri. E, na verdade, ele não queria falar mal da pinha, ele queria falar mal do demônio. Mas, na verdade, a pinha de São Pedro, que ficava no vestíbulo da Basílica Constantiniana de São Pedro, foi depois, no Renascimento, colocada no pátio do Belvedere, no centro dos Musei Vaticani hoje, e que é um pátio belíssimo, e aquela pinha, aquela glândula pineal gigantesca está lá para simbolizar o quê? Para simbolizar a consciência. É na raiz do nosso organismo que habita o sentimento mais forte de vida e de consciência, e eu acho que de inteligência também. Eu não vou me arriscar a essa teoria, mas vocês que olham tais coisas, além de nós olhamos nos atlas, nos desenhos do Leonardo da Vinci, ou nas pinturas e na arquitetura clássica, sabemos que um lugar que faz cirurgias de crânio há de ser também um lugar de geração de pensamento, de criação de ideias, porque eu acho que é na glândula pineal que residem as ideias e a consciência. Então, essa visão luminosa das ideias é que pode ser prospectada naquilo que nós sempre desejamos para nossa Curitiba. Não é de hoje. Começou, se me permitem, na própria sorte que teve a cidade de ter por padroeira uma virgem chamada Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. A luz dos pinhais, a luz que brilha em Curitiba. Depois vem as ordenações do ouvidor Pardinho, Rafael Pires Pardinho, de 1721, que era da Casa Real de Portugal e que não foi por acaso que foi mandado pelo Morgado de Mateus para vir a Curitiba para ocupar Curitiba, organizar Curitiba e começar a organizar as estradas, organizar as estradas de Curitiba, inclusive em direção ao interior, aos caminhos do sul, passando pela conservação dos 3 primeiros caminhos, Itupava, onde está a estrada de ferro hoje, Arraial, que era a estrada da fazenda dos padres jesuítas, que tinham o convento lá em Paranaguá, e subiram a serra para criar o seu gado aqui em São José dos Pinhais, ou então os que em tempos de cheia do Rio Iguaçu, que não dava nem para ir pelo Itupava, nem para ir pelo Arraial, tiveram que abrir uma estrada pela Garganta da Graciosa, e daí acabou nascendo a Nossa Senhora do Pilar da Graciosa, a nossa brejeira Antonina. Esse ouvidor Pardinho, ao deitar a formulação urbana de Curitiba, primeiro desenhou a Praça Maior, muito larga, muito ampla, muito iluminada, definiu o arruamento da vila com ruas em ângulo reto, organizou
para que houvesse uma carioca ou uma fonte lá onde é a praça 19 de dezembro, e uma outra carioca onde hoje está lá ainda até o chafariz até hoje, que foi o André Rebouças que pôs em 1871, mas que era também a carioca de cima. A outra era a carioca de baixo. E as duas fontes de água tinham o acesso, eram nascentes, a dois rios. Um rio que era o Belém e o outro que era o Ivo. Ali no lugar da matriz, onde hoje é a catedral, inclusive no altar atual da catedral, há um poço de água pura que foi preservado pelos provimentos do ouvidor Pardinho, para inclusive não fazer o cemitério ali, fazer mais para o fundo da igreja, exatamente para não contaminar a água do lugar daquela nascente. Então, uma cidade que nasce protegendo nascentes, que tinha um provimento que dizia que não deixe o órfão ou a viúva desamparados, que tinha um outro provimento que dizia que não se matem as caças no tempo da primavera, para que não faltasse caça nos campos de Curitiba e para as pessoas da vila, que tinha um outro provimento que dizia que os vereadores deviam, com suas varas ou seus padrões de medida, definirem o arruamento e o traçado daqueles caminhos antigos. Então, essa Curitiba também é muito interessante. Mas vem depois a Curitiba dos tropeiros, que alarga o nosso território cada vez mais profundamente para dentro do Brasil. Não foi por acaso que o ouvidor Pardinho veio aqui. Ele depois seria enterrado na capela do rei de Portugal, lá no Panteão dos Reis de Portugal, na sede de Lisboa. Ele veio para cá porque era estratégico para Portugal fazer com que o Brasil se alargasse, e de preferência se alargasse mais para o oeste. Daí vem o Afonso Botelho de Sampaio e Souza, que faz aqueles dois magníficos altares que nós conservamos hoje no Memorial de Curitiba, lá onde a Margarita houve a despedida da Margarita, na Capela dos Fundadores de Curitiba. Aqueles altares vieram porque Curitiba já era considerada um lugar importante do rei. Mas o Morgado de Mateus, num determinado momento, eu acho que se desinteressou ou faliu, e venderam a capitania de Paranaguá para São Paulo, e daí nós viramos parte de São Paulo. Mas nós éramos originalmente capitania de Paranaguá. Outro dia eu conheci em Roma, quando nós fomos celebrar os 200 anos das relações diplomáticas do Brasil com o Vaticano, o Eduardo e a Paula e eu fomos, em agosto desse ano, eu conheci a Dona Teresa de Mateus, a Condessa de Mateus, sabe Deus que neta era, tentaneta, pentaraneta, milionésima neta do Morgado de Mateus. Essa senhora vende o vinho Mateus. E o maestro da sua orquestra pessoal é o Ricardo Bernardes, que é curitibinha e que serve a casa de Mateus como maestro, e por estar lá veio reger a camerata para ser mais barato do que a gente ter que arranjar um maestro europeu. Bom, contado isso, eu quero dizer que essa importância que sempre se deu a Curitiba avança quando funda-se a fortaleza da Ilha do Mel, Nossa Senhora dos Prazeres, e funda-se Guaratuba. E com isso se tenta conquistar os campos de Guarapuava.
Mas os índios esperam, os Xokleng, Caingangue, esperam os portugueses ali na altura do Rio das Mortes, que é até hoje Rio das Mortes, ali perto do vale do Morro do Chapéu, no caminho de Guarapuava, e matam todos os portugueses. E daí só depois é que vem, em 1809, a expedição, ainda ordenada daí já por Dom João VI, do Diogo Pintos de Azevedo, Portugal, nosso parente. Tinha uma moça bacelar aqui, olha lá, é parente do Diogo Pinto também, eu também sou. Que funda Guarapuava e começa a interiorização do Paraná, depois para Palmas, depois até a Catarata do Iguaçu. Dessa época, entre a vinda do Afonso Botelho e a ida do Diogo Pinto para o interior do Paraná, veio um português aqui também fazer um mapa e uma planta e uma elevação da Catarata do Iguaçu. Eu tenho esse quadro na minha casa porque o Bernardo Pericaz me mostrou dos papéis de Dom João VI na biblioteca do Palácio do Itamaraty. O Bernardo, como sabem, era diplomata, era embaixador importantíssimo e era primo da Margarida. E um dia ele disse: meu velho, venha ver uma coisa que você vai gostar, é uma coisa do nosso Paraná. E daí me mostrou esse mapa, eu fotografei, e agora, recentemente, eu mandei fazer bem grande, dei até um para o Ratinho, dei um outro para o Procurador-Geral do Estado, dei mais um outro para o prefeito de Foz do Iguaçu, porque em 1759, 9 anos depois do Tratado de Madrid, quando definem que quem falava português ficava para o lado de cá dos rios e quem falava espanhol iria para o lado de lá dos rios, portanto, o que seria depois Paraguai e Argentina, e para o lado de cá, o que falaria português, que era o Brasil. Esse cara se chamava José Maria de Alpuim. E foi esse mapa que esse homem fez que nos deu o direito de termos a Catarata do Iguaçu. Porque o barão do Rio Branco, já em 1895, na questão de limites da Argentina contra o Brasil, questionando que o Paraná deveria terminar antes de Palmas, e todo o nosso oeste, toda essa zona do agronegócio, toda essa nossa maravilha deveria pertencer à Argentina. Foi porque o Barão do Rio Branco levou esse mapa do José Maria de Alpuim, e foi porque Dom João V mandou vir o português no Brasil fazer esse mapa, que hoje as cataratas são nossas. Então, como vocês percebem, a história é mestra da vida. Mas Curitiba também se tornou logo um porto de imigrantes europeus. Primeiro eram os povos originários, os nossos índios que dormiam nas coivaras, que eram cavernas. Eles dormiam nus, no útero da terra, e guardavam os pinhões em água corrente dos rios. Por isso que lá no Memorial de Curitiba, Margarita e eu mandamos fazer aquele riozinho cheio de pinhões que todo mundo naquele salão tropeça. Mas era exatamente para prestarem atenção que nós viemos da terra, das sementes, e viemos desse povo que guardava as sementes na água corrente dos rios para que o pinhão não apodreça. Conselho para quem quer ter pinhão no Natal: mergulhe os pinhões num saco plástico,
num saco plástico não, num balde d'água, deixe uma noite inteira umedecendo, depois, sem secá-los, guarde tudo dentro de um freezer e no dia de Natal descongele e pode colocar pinhão sem problema nenhum, que não estará bichado na sua ceia de Natal. Só a Rosângela Rea não vai gostar, que vai dizer que engorda. Mas essa visão da luz que brilha em Curitiba também foi o que fez que o Paraná se tornasse uma espécie de Brasil diferente. Começou já com a dona Leopoldina, que queria trazer todos os terceiros filhos dos alemães para o Brasil. Porque ela era uma Habsburga, ela queria que o império crescesse, e o primeiro filho virava herdeiro, o segundo filho virava padre, o terceiro filho virava pobre. Então, era melhor aquele que não era o Harel, que é o primeiro filho, migrasse para o outro lado do mar para vir fazer a sua fortuna aqui. A imigração começa em 1829 com o velho Miller, que funda a sua ferraria na beira do caminho da Graciosa, na boca ali da rua João Alberto, onde é mais ou menos hoje, onde é o Miller Irmãos hoje, e que depois se tornaria o Shopping Miller. Pois bem, a partir daí vem italianos, vem alemães, vem ucranianos, vem russos brancos, vem muitos ucranianos, vem judeus orientais e judeus não orientais, judeus poloneses, vem os polacos que vieram sem bandeira, vieram num tempo em que se dizia dos polacos, polaco não tem bandeira, e não tinham mesmo, porque quando vieram, a Catarina da Rússia tinha dividido a Polônia junto com o Kaiser da Alemanha e junto com o Tsar da Rússia. O Tsar da Rússia tinha dividido com o Kaiser da Alemanha e com o imperador austríaco. E a Polônia, quando houve a imigração, era vista e vendida pelos padres como a Polônia que havia de ser, do outro lado do mar, porque assim teria sido prometida por Nossa Senhora ao povo como uma nova terra onde as pessoas poderiam colher leite e mel, como na terra de Madian, da Sagrada Escritura. Então, esse povo sofrido também, que só recuperaria a liberdade no entreguerras, esse povo sofrido também faz parte da nossa herança cultural. E nós não podemos imaginar o que seria uma Curitiba sem creme de raiz forte, sem broa de centeio, sem tortas que colocam sal no chocolate, e sem todas as maravilhas do grande comércio alemão que fez o rosto urbano de Curitiba, do grande círculo de colônias italianas e ucranianas e polonesas que fez a grandeza de Curitiba. Mas Curitiba também teve um traço iluminista quando a Estrada de Ferro chegou, a partir da visita de Dom Pedro II em 1885. Em 1880, ele vem lançar a base da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. E essa base da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, em 5 anos, vira a ferrovia Curitiba-Paranaguá. E a Princesa Isabel, já no começo, pede inclusive em carta para os consórcios que haviam de construir a ferrovia, que fosse uma obra de homens livres, para uma terra de homens livres.
Quando o Zacarias de Góes e Vasconcelos cria o Estado do Paraná entre 1853 e 1854, a quarta lei que a Assembleia vota é a lei de patrocínio às colônias de imigrantes europeus e estrangeiros, para exatamente diminuir a presença de mão de obra escrava no Estado. E, com isso, se cria um veso de capitalismo, de pequenas chácaras, de antilatifúndios, uma mentalidade europeia, empreendedora, capaz de fazer a indústria mover a agricultura e indústria e agricultura moverem a roda da sociedade. O Miller, não por acaso, vendo os polacos ararem a terra com grades ou com arados de madeira e arados de madeira puxados por tração animal, ele imediatamente inventa os arados de metal. E toda a sua metalurgia, que faz as pás, que faz as picaretas, que faz os lampiões, que faz as fontes, que funde o chafariz, que está lá na Praça Zacarias, que é maravilhoso, e que foi uma ideia do André Rebouças. E daí, dessa industrialização toda, nasce também uma consciência empreendedora. Esta é a cidade dos pianos Essenfelder. O senhor Florian Essenfelder queria morar em Buenos Aires, queria vender pianos em Buenos Aires. Desembarcou na Argentina, viu que não tinha madeira, o que ele havia de fazer? Onde ele ia construir um piano no Pampa argentino? Veio descobrir aonde havia madeira. Acabou em Curitiba e fundou os pianos Essenfelder. Para graça de Deus, também, um dia indo vender pianos em Buenos Aires, viu numa vitrine uma loja de bolas de soccer, ou de futebol, e também uniformes de futebol. E compra tudo isso e traz para Curitiba e funda o glorioso Curitiba Futebol Clube. Bom, depois os atleticanos viriam depois. Tem uma historinha para vocês também. Bom, daí depois os Rebouças se enfiaram no sertão. Foram a Canendiú, que era o nome das terras do cacique, lá onde hoje é a Foz do Iguaçu. O André e o Antônio Rebouças escreveram um artigo, um texto, que foi publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Canendiú, as terras que precisam de parques. E ele, já tendo visto Yellowstone e outros parques norte-americanos, o Rebouças escreve literalmente: precisa haver um parque junto tanto das Cataratas do Iguaçu como dos Saltos de Guairá. E nasce a ideia de um parque nacional. Não sei se os Rebouças conversaram com o Santos Dumont, mas Silveira Neto, por exemplo, foi a Foz do Iguaçu, descendo de Paranaguá de vapor até Buenos Aires, subindo o Rio Paraná até o Porto Meira, em Foz do Iguaçu, subiu num cavalo, foi ver nas terras de Jesus Val, espanhol, terras compradas da colônia militar do Iguaçu, os saltos de Foz do Iguaçu ou de Santa Maria. O Santos Dumont vai atrás, faz a mesma viagem. E quando chega na catarata, fica de tal sorte
assoberbado, entusiasmado, emulado, que aluga cavalos para ir até Guarapuava e de Guarapuava mais cavalos para ir até Ponta Grossa, para daí pegar um carro de praça para chegar em Curitiba para convencer o governador Afonso Camargo a comprar as cataratas do Iguaçu. E daí que o Santos Dumont entra. Ele vai com o Afonso Camargo num jogo do Internacional, o avô do Atlético. E tem fotografia no acervo Santos Dumont, que está lá em Foz do Iguaçu, do Afonso Camargo com o Santos Dumont e com o Pedro Alípio, que era o filho do Afonso Camargo, que tinha frigorífico e que tinha uma buíque vermelha e que o povo, para xingá-lo, chamava de sangue do povo, porque a carne era cara. Coisas do Alceu Chichorro, que era o cartunista de Curitiba. E daí, esse Afonso Camargo compra a Catarata do Iguaçu e faz um registro de imóveis. E esse registro de imóveis, no começo desse ano passado, eu e o Luciano Borges levamos para o Supremo Tribunal Federal e ganhamos no TRF4, o Parque Nacional é nosso, não é do governo federal. Então, vejam vocês que a história é mestra da vida. Mas daí também a existência dos Rebouças trouxe outros engenheiros da Estrada de Ferro, como, por exemplo, o Pierre Toloá, que faz o arruamento de grandes avenidas de Curitiba. E Curitiba vai ganhando uma ossatura urbana mais organizada. Os velhos caminhos, o da Graciosa, que vem lá da Boca da Serra, entra em Curitiba pela Erasto Gettner, desce pela Munhoz da Rocha, chega na João Galberto, é uma espinha dorsal da cidade, que o Jaime faria depois o eixo que vai para o Portão e que chegava adiante do Capão Raso e que chegava lá já quase na Fazenda Rio Grande. O outro eixo, que é o eixo leste-oeste, vem do outro caminho que vem da Boca do Mato do Cajuru para entrar na cidade. Há um outro eixo, que é o do caminho do Itupava, que entra como a grande Avenida Itupava, que depois desemboca com variantes, né? Mas na Rua 15 de Novembro, e que depois avança até aqui, a antiga Estrada do Mato Grosso, até chegar lá diante da ferraria, lá adiante. Eles acreditavam que chegava em Mato Grosso. Bom, desse tempo também das ferrovias, tem o mapa da Ferroeste, já desenhado pelos irmãos Rebouças, que eu achei na beira num armazém de secos e molhados, na beira do caminho da Graciosa, e que mostra, em 1873, a necessidade de uma ferrovia que ligasse o porto de Paranaguá e o de Antonina a Curitiba, e de Curitiba a Guaíra, e de Guaíra a Sorriso, no Mato Grosso, e de lá, se possível, em direção ao Pacífico e aos países andinos. Então, essa visão estratégica é a visão de quem enxerga longe. É a tua visão, doutor Ramina, e a de todos os doutores e doutoras quando investigam, porque buscam sempre um novo horizonte. Horizonte é essa palavra grega tão linda que diz até onde se enxerga. Outro dia eu virei doutor honoris causa da PUC, a nossa alma mater, a nossa universidade que é tua e a minha também.
E fiz um discurso falando sobre a fé e a razão. Porque a universidade era católica, eu abordei toda a história de todas as universidades primitivas, e daí cheguei no discurso do Nietzsche, que diz que Deus não existe. E que o louco de Nietzsche sai andando na rua da cidade gritando: Deus está morto, Deus está morto, Deus morreu. Mas depois ele cai em si e diz: mas o que eu estou dizendo? Quem nos emprestará a esponja para borrar a linha do horizonte? Quem vai mostrar o além da vida, o adiante, o que ainda pode ser, o que traz esperança, o que leva para onde se vai, o que nos faz pensar que é preciso seguir em frente até onde se enxerga? Imagino que quando você abre uma base de crânio, você fica procurando um horizonte, que também, nesse caso, é quase um poder de vida e de morte sobre a criatura que está sendo operada. Essa busca do horizonte é também parte do grande espírito humano que abriga um instituto como esse. Orgulho Inc. de ser curitibano. Acho que falei demais. Na verdade, quando a gente convidou Mas o senhor... embarquei uma primeira e foi, né? Pois é, quando a gente convidou o senhor para vir falar sobre história de Curitiba, eu não sei que o senhor fosse levar tão a sério, né? Me levou muito a sério e já acabou quase o nosso tempo. Né? Mas a gente queria conversar um pouquinho mais. Tá bom? Podem Já fazer tem mais uns perguntas, 10, 15 minutos para a gente poder conversar? Claro, com certeza. Não, veja, eu acho que essa palestra foi espetacular, porque trouxe para a gente uma história lá de trás, desde o zero de Curitiba até agora. Espetacular, muito obrigado. É muito, muito boa realmente essa explanação. O que a gente pensa em Curitiba? Quando a gente fala de Curitiba, a gente pensa sempre eu sou curitibano, então a gente pensa a nossa infância, nossa adolescência em Curitiba. Qual era o teu bairro? Era ali perto do centro, perto do Campo do Puti. Praça 29 de Março. Praça 29 de Março. Eu acho que ninguém sabe aqui onde era o Campo do Puti, onde era a Praça 29 de Março. Eu, quando criança, eu ia jogar bola no Campo do Puti. Por isso que o Jaime botou um painel do Puti na Praça 29 de Março, que conta a história do Ipuque. Um dia eu fui passear com o Puti e ele me mostrou cada desenhinho o que significava. E começa com os índios e termina com o desenho do plano diretor, do escudo do Ipuque, que são as três estruturais. A do meio, de tráfego lento, e a que vai e a que volta. O que acontece, cada vez que a gente vai para a Europa, principalmente, a gente fica muito feliz quando a gente vai naquelas cidades, passear no centro das cidades, no centro histórico, na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, Portugal, centro histórico, coisa linda. O brasileiro adora passear, olhar aqueles monumentos, aquelas casas velhas, que tem uma história milenar. Aí a gente vem para Curitiba e nós temos um centro histórico lindo, mas que é um centro histórico que está praticamente abandonado. Então, isso é uma tristeza muito grande, porque seria uma cidade que realmente teria, assim, para mostrar um centro histórico. Quer dizer, aqui a Catedral, nossa matriz, a Praça Tiradentes, a Praça Osório, a Rua 15, quando a gente sobe a Rua 15 lá para cima. Como que é a sua visão de futuro para isso? A visão da permanente renovação e de que tem sido muito bem cuidado. Começou com o plano diretor, que derrubou o plano Agache, que ia fazer grandes avenidas muito largas e que ia derrubar palácios, ameaçava inclusive o Palácio da Liberdade, que é uma das coisas mais lindas do mundo, ameaçava o Louvre, o rei das sedas, imperador dos tecidos,
aquela fachada de mármore branco da Rua 15. Agora, nós não podemos dizer que o centro é abandonado, porque a prefeitura, desde que o Jaime Lerner, em 1971, começou a implantar o calçadão da Rua 15. E antes disso, desde o Ivo Arzua, quando nós renunciamos pelo plano diretor a derrubar o Casaril do Centro e criamos o desenho do Largo da Ordem, mantido o arruamento colonial até a Rua do Cemitério, que é a Trajano Reis, subindo em direção ao bairro da Caixa d'Água, que é a Igreja São Vicente e o Convento das Irmãs da Medalha Milagrosa, onde depois o Paulo Pimentel ergueria o Palácio das Telecomunicações, Arthur da Costa e Silva. Desde então, o centro tem sido muito objeto de atenção da prefeitura. Eu mesmo lá fiz Casa Romário Martins, restauro da Igreja da Ordem, conservação da Igreja do Rosário, tombamento do Palácio Garibaldi, arcada das ruínas de São Francisco, com uma bela loja de antiquariato e uma galeria de madeira lindíssima, com banheiros públicos, inclusive, lá. As ruínas de São Francisco preservadas, o Belvedere transformado em Academia Paranaense de Letras, o Palácio do dono do açougue Garmater, depois Palácio São Francisco, Palácio do Governo, Museu Paranaense, o Memorial de Curitiba, que nós fizemos nos 300 anos da cidade, e que é essa maravilha de 3 andares, que é, aliás, um lugar ótimo para convenções, que as pessoas têm usado muito, e nós temos recebido hóspedes de honra lá e tem dado muito certo. Tudo isso se soma. Agora a compra, na minha última gestão, ainda comprei o Palácio Garmater e derrubei todos aqueles muquifos atrás do Largo da Ordem ali. Agora o Eduardo vai fazer ali a Rua da Memória. Isso aí foi tudo com relação do rosto da cidade? Passeio também e revitalizei o passeio público que estava um mocó. E nós fizemos ainda, restauramos ainda o Solar do Barão, transformamos a Capela Santa Maria no mais lindo auditório de música do Brasil, revitalizamos a sede da universidade e todas as casas históricas do centro não pagam IPTU, tem objeto de conservação definido, inclusive por solo criado. Se o senhor, por exemplo, tem um prédio antigo que não pode derrubar no centro, pode vender potencial construtivo num outro lugar dentro da lei de zoneamento. O Vitor Pupi e o Eduardo promulgaram agora uma coisa que era objeto de estudo meu desde a minha segunda gestão, que é uma série de medidas que todos devem prestar atenção do que pode se fazer com um imóvel no centro para fazer um retrofit. Agora, o que acontece com centros históricos são vários fenômenos. O primeiro, é o pior, é a família transformar a casa de seus avoengos em cortiço. E alugar, por exemplo, por uma casa de cômodos, por uma cabeça de porco, por um lugar de decadência. O segundo é a derrubada das vitrines. Veio um tempo em que disseram que não precisava mais ter vitrine, derrubaram todas as vitrines da Rua 15, não se pode mais fazer aquilo que fazíamos eu e meus pais, e também a Margarita e os seus, e todos nós, quando íamos ver vitrines na Rua 15. Lembra da vitrine da Casa Londres, do Papai Noel de corda que tinha, que batia com a varinha na janela? E eu era pequenininho e dizia para a tia Chiquita, viu? Ele está dizendo, entrem, venham comprar seus presentes.
Essa história eu me lembro de criança. Mas, na verdade, as mudanças de centros históricos são assim. Mas existe a permanente possibilidade do retrofit. E a própria Barcelona, que é muito mais civilizada do que nós, porque quando nós tínhamos 200 casas, quando foi fundada a capital do Paraná, em Curitiba, em 1853, o arquiteto Cerdá estava rasgando as ramblas, fazendo o eixo amplo, definindo ruas lindas como o Carré Montaner, como é o nome da outra rua? O Passeio de Graça. O Hotel Casa Fuster, que é uma das maravilhas de Barcelona. Um pouco mais adiante ali, tem um restaurante chamado Bota Fumeiro, que a Margarita queria comer hoje, amanhã, depois, e, se possível, até a semana que vem. É um restaurante de um galego. Bom, mas, na verdade, essa visão de centro pede empreendedores, e o Dudu Esperandil já abriu 3 restaurantes. O menino Jean Zambon pegou o cinema pornô, que já foi o nosso glorioso Cine Lido, aonde havia van premières. Eu me lembro de ter ido com a tia Chiquita e a tia Loli, e a Roside Macedo Pinheiro Lima, a minha prima deputada, e eu piá, mas eu fui ver o filme Paris Está em Chamas, que era em preto e branco, que era do François Truffaut, mas que ganhou todos os Oscars como uma obra-prima. O Cine Lido era uma coisa maravilhosa. Era um projeto do Oscar Miller, que ainda vive. Era um cinema que depois foi destruído, foi transformado em 3 cineminhas pornográficos. Depois não dá mais para entrar lá. Agora o Jean Zambon está derrubando tudo e vai virar uma grande casa de espetáculos de alta qualidade. Então, tudo isso pede empreendedores, pede capital, pede investimento. O Largo da Ordem, por exemplo, tem o Bar do Alemão, porque a Margarita e eu inventamos numa festa da Igreja da Ordem, com a consuleza Eneida Neumann, que era uma alemã maravilhosa, mulher do cônsul alemão em Curitiba. A Eneida inventou uma barraca alemã de Wiener Wurst, creme, Kartoffelsalade, e nós abrimos na Casa Strobel, o Bar do Alemão, para festa só. No dia seguinte, os guris Strobel não queriam mais fechar. Daí virou restaurante Bar do Alemão. Então, tudo isso precisa ser suscitado. O Milton Carneiro comprou a Casa de Inácio de Paula França, que a Regina Casino depois comprou deles e fez a Galeria de Arte Solar do Rosário. E agora, como ficou muito pequena a galeria, eu mandei alugar e está alugado para a Fundação Cultural de Curitiba. Mas é um lugar ocupado. O que nós não podemos é deixar desocupar nada. Dona Munira Calúcia, a viúva do Padre Emir, que Curitiba é tão animada que até padre tem viúva. A Munira é minha amiga querida, e o Padre Emir era nosso professor do Colégio Medianeira. Nós, meninos, até entendemos quando ele, no seu programa Um Lugar ao Sol, disse que ia casar. Foi uma coisa de louco, lembra? No Canal 6 era o programa Um Lugar ao Sol. Ele se desencardinou e ganhou dispensa do arcebispo para casar. Mas a Munira mantém uma galeria linda. Então, quanto mais coisas boas houver
no centro histórico, tanto mais vida vai ter. Mas o que não pode é desobedecer o ouvidor Pardinho. Em 1721, no provimento 87, o ouvidor Pardinho deita a seguinte ordenação à Câmara: não se deixe terreno baldio ou casa em ruínas, dentro do quadro do Rocio da Vila, porque neste lugar se farão a Deus e a El Rei os maiores desaforos. Então, senhores empresários, não deixem casa em ruínas, nem terreno baldio, nem lugar sujo na cidade, porque senão vocês estarão fazendo a Curitiba, que agora toda Curitiba é nossa, não há mais direito feudal, não, vocês não pagam mais laudêmio, só pagam IPTU, não se sabe por quanto tempo também, porque Brasília pode ser que tire todos os impostos, depois resolva devolver, mas se não distribuir avor caro, estamos salvos. Bom, o problema é se distribuírem avor caro. Daí nós nos ferramos de vez. Então, prestem atenção. Só o uso conserva. Só o asseio e a higiene conserva. É igual à asepsia do hospital sem infecção. Só o que é permanentemente conservado, conserva. Conheci irmã Maria Turkevics, uma freirinha pequenininha, professora do Hospital Catarina Labouré. Um dia disseram num dos jornais que ela tinha infecção no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ela disse, mas não é possível, porque eu ensino elas a escovarem as mãos tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. No meu hospital não tem infecção. Então, é esse zelo, é essa vontade, é essa busca do fazer bem feito, do fazer de direito, de aplicar as posturas urbanas bem, de saber aproveitar o verde, inclusive, como moldura. Por exemplo, esse hospital é emoldurado de verde. É uma joia da cidade, não faz mal à cidade. Então, a gente tem que pensar muito, 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 muito o que nós podemos fazer pela cidade e o que nós podemos fazer pelo Paraná. Esse é o próximo capítulo da minha vida. Eu agora vou me dedicar a pensar o que eu vou fazer pelo Paraná. E eu lhes digo que, tendo visto tanta lambança em Brasília, eu acho que nós só devemos nem olhar para a direita, nem para a esquerda, nós temos que olhar para frente e para o alto. E, de preferência, ficarmos aqui em Curitiba pensando o Paraná e o Brasil diferente que nós podemos ser. A sua vida pública, política, é cheia de fatos. Poderia nos citar alguns fatos assim inesperados ou engraçados que viveu na sua vida política? Não precisa ser muitos, uns 3 ou 4. Engraçado, vamos ver se tem alguma coisa engraçada. Então, tem coisas que precisavam acontecer, né? Por exemplo, por que nós optamos pelo BRT? O Bus Rapid Transit. O Cássio queria, como meu presidente do IPUC, queria fazer um bonde do JuVV até a universidade. E eu pensava nisso, Um dia a Margarita sonhou que o Cássio fazia o buraco do lado da universidade e o prédio da universidade caía em cima de nós. E sonho de mulher, a gente tem que prestar atenção, porque o sonho de Cláudia, mulher de Pilatos, deu no que deu. Bom,
Eu disse, não vai ter isso. Daí veio em Curitiba o Alvin Toffler. E eu chamei o Ceneviva e perguntei o que a gente tem que fazer. Daí eu fiz uma espécie de concílio ecumênico lá no IPUC. Soltei Lubomir, Rafael Deli, Ceneviva, todos se matando. Foi uma beleza, parecia a Basílica de São Pedro em construção, com todos brigando. Bom, e eu presidindo, né? Daí nós tivemos a sorte de receber o Alvin Toffler, o escritor da Terceira Onda em Curitiba. E ele veio nos ver e eu levei o ver a estação do ônibus biarticulado Boqueirão, Praça Carlos Gomes. Ficamos ali na porta de onde era a Gazeta, tinha um remanso assim, vendo os ônibus saírem, descerem, a multidão entrando, a multidão saindo. Ele disse, me parece que você deve pegar o dinheiro desse bonde, ir para Washington e convencer o Banco Interamericano de Desenvolvimento a, com o dinheiro de um eixo só, fazer uma rede inteira. Porque tudo vai ser em rede. Agora, é só, daqui para frente, é só rede. Rede de escolas, rede de postos de saúde, rede de hospitais, rede de comunicações. E daí ele fez a profecia, ele disse, e haverá um dia em que você e a Margarita estarão no campo, na casa de vocês, e trabalharão de lá governando Curitiba. Isso na pandemia aconteceu. A Márcia governou a saúde de Curitiba pela rede. Aliás, virou deputada. Na verdade, não era para ela virar deputada, era para ela nos salvar. As duas coisas ela fez, tá bom. Meu pai era o professor que cuidava do Centro de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Paraná. Ele se chamava Eurico Daché de Macedo. E era doutor em informática, em linguagem Fortran, em linguagem COBOL, e daquele tempo que os programas, esses que cabem no nosso computadorzinho de mão, eram caixotes de cartões. Quando ele morreu, o porão da casa da minha mãe tinha 150 caixotes daqueles. Programa para calcular estruturas, programa para calcular esgotos, programa para calcular vigas, programa para calcular balanços. Daí eu mandei tudo para a universidade, botei lá no Centro Politécnico, na biblioteca, porque é a própria história do que já foi a informática. Mas a gente nunca imaginou isso. Mas o meu pai dizia assim, Rafa, tudo isso vai estar num aparelhinho pequenininho na mão de vocês. Às vezes, quem sabe, no telefone, às vezes, quem sabe, na geladeira, às vezes, quem sabe, no fogão, com certeza dentro da televisão, porque ele já sabia que o mundo das matrizes, dos números, ia gerar isso. E cada vez mais nós tendemos a avançar mais. Mas nós não podemos dar mole para acreditar em inteligência artificial. Nós devemos usá-la como nossa serva para que a nossa humanidade triunfe. Só a inteligência natural dos filhos, da mulher e do homem, que há, tendo sido feitos à imagem e semelhança de Deus, nos hão de fazer felizes. Então, claro que é uma maravilha uma inteligência artificial, claro que é uma maravilha você fazer uma simulação
me virar do lado do avesso e descobrir onde está o tumor. Todas essas coisas que o Dr. Mário Abreu fazia quando fazia a anamnese lá na casa das tias, né? Eu era criança, eu me lembro. Pegava na barriga, assim, do doente, fazia assim, cutucava assim. Ele dizia assim, 3 vezes que cutucava, eu dizia, é câncer. E ele fazia a anamnese e não errava. Ele fez na minha avó, mãe da minha mãe, e no terceiro toque ela disse, ai, ele disse, é câncer. Eu não sei, eles tinham uma inteligência sobrenatural para pela prática descobrir a prática médica, né? Tudo isso que hoje nós temos não vai valer nada se não for acrescido de toda a humanidade que nós merecemos. Nada vale ganhar o mundo inteiro se a gente perder a alma. É por isso que é muito importante essa visão da medicina holística, da medicina amorosa, do hospital humanizado, dos hóspices para a partida das pessoas de maneira agradável. Claro que é indesejada das gentes, ninguém fica feliz com ela. Mas se a gente tiver, por exemplo, as coisas que tive eu, quando a Margarida foi para partir, que eu tive o Vítor o tempo todo comigo, o Marco Aurélio de Giorgio, a Márcia Sulac, o próprio Eduardo, que vivia sempre conosco lá, é claro que é muito menos pesado. Então, o que a gente precisa pensar é que a coisa mais bonita é ser humano. Nada é mais bonito. Obrigado. Eu acho que a gente conversou bastante, o senhor falou bastante também, e eu acho até para a gente poder fechar e pegar um pouco o gancho disso que o senhor falou agora, o senhor falou de alguém lá no passado contando histórias e tentando adivinhar, ou já sabendo o presente. Queria escutar um pouquinho de Rafael Greca. Hoje, como é que o senhor imagina Curitiba daqui a 30 anos? Já que a gente tem que conhecer bem a história, né, para poder, ao menos, prever o que acha que vai acontecer. Eu acho que aqui nessa sala, quem entende muito bem de história de Curitiba, aqui é você. Se não for... Sim, nós precisamos votar, né? A tradição védica diz que o que não se compartilha se perde. E a tradição védica também diz que em todas as encruzilhadas existem vários demônios. Vai que, né, um desses embarca na gente. Então, mas aconteceu na última eleição. Aliás, agora é correligionária da Márcia, no PSD. Por isso que eu saí do partido. Bom, é muito importante não votar com ideologia. É muito importante votar com propósito. É muito importante pensar no dia seguinte. É muito importante votar em causa própria, que é não derrubando o verde, é não destruindo os rios, é não envenenando as nascentes, é não matando os animais, é não usando fontes de energia cada vez mais malignas. Nós somos uma pátria de energias limpas e nós somos um tesouro, né? Veja, o Lula foi recebido, fez até o Trump sorrir, porque foi entregar as terras raras, não tenha dúvida. Mas se entregarem as terras raras e isso render recursos para nós, além do tênue dourado das talhas barrocas que Portugal deixou no Brasil, porque a Bahia é linda, o Rio de Janeiro é lindo, Pernambuco é lindo, o Império era muito bom, mas as coisas bem importantes e interessantes estão em Lisboa. Vão visitar no Palácio Real da Ajuda
Museu do Tesouro Real. Há pepitas de ouro brasileiras do tamanho de eu, o Ramina e o André juntos, todos nós abraçados, assim, uma rocha gigante, assim. E eles têm um sistema lá que eu tirei retrato, não pegou. Tem um sistema que não deixa fotografar. Mas esse museu, que é o mais fantástico de Lisboa, ele fica no Palácio Real da Ajuda, que era a casa dos reis de Portugal, né? E também o Palácio dos Presidentes da República. E ele começa dentro de um cofre, com a tampa de ouro. Daí você entra, daí já bate na pepita, daí começam a mostrar tudo. É uma coisa maluca. E a Casa Real deixou a Biblioteca Nacional no Brasil, graças a Deus. Mas levou cada centímetro de ouro de volta. Inclusive essa pepita que veio e voltou. Então, se as terras raras, se tudo que nos derem for para o nosso bem, e se for para o bem da humanidade, está tudo bom. A China também parece que tem isso também, né? Exato. Nós temos que trabalhar. Se a China compra a nossa comida, temos que ter ódio da China. E acho que nem comunistas mais são. Deixaram de ser no tempo que mataram o Mao Tse Tung. Não... A ditadura capitalista. Mas parece que tem uma parte do povo que é miserável ainda. Parece que fizeram uma escolha, assim, de um terço do povo come e estuda nas universidades americanas e passeia e faz compras e tal, e os outros 2/3 ficam na servidão. Eu ainda não conheço a China, porque eu ia ver a China, ia com a Margarita, ela tinha ido, sabe? Ela foi à China pela revista Vogue em 1978, num voo pago pela Japan Airlines, a primeira missão de turismo que a China abriu. Ela chegou lá, encontrou os chineses todos com aquela japoninha de Mao Tse Tung. Ela até trouxe uma para ela. De algodão. Ela usava, né, porque ela tinha levado casaco de pele. Antes que fosse morta, foi bom que guardou e comprou uma de algodão, que também para burra não servia. Bom, e daí naquele tempo, os pratos não eram Ming, as estampas não eram confucianas. Ela não comprou nenhum prato, porque ela achou tudo tão feio, porque era assim, mulheres no trator, com fuzil na mão, agricultores. Eles diziam que tudo era culpa do bando dos 4. Eles estavam proscrevendo a mulher do Mao Tse Tung, a Madame Tse Tung, e mais 3. E parece mentira que agora é o que é essa China que a televisão está mostrando. E eu estava indo para a China quando eu fui prefeito dos 300 anos em Curitiba, mas deu um chuvaréu aqui, uma coisa demoníaca, e a cidade inteira inundou de uma daquelas primeiras grandes chuvas localizadas que nós sofremos. Lembra lá na curva do tomate, o povo passava de barco. O tenente Veiga, que está comigo, era a polícia. Ele foi andar de barco lá, na curva do tomate, faz parte da tua história. Bom, e daí nós voltamos no aeroporto. Porque daí a mãe da Margarita também funcionou. Se com efeito, minha filha, você e o prefeito, indo para a China, do outro lado do mundo, quando o nosso povo vai começar a sofrer, volte.
Daí nós vamos. É ordem. Como Rafael Greca gostaria que as futuras gerações lembrassem de Rafael Greca? Pelo amor. O amor é a condição da missão. O maior legado é o amor. Talvez o maior legado seja esse amor que eu provoquei em todas as criancinhas da geração de 93, da geração de 2003, da geração de 2013, da geração de 2023. Esse amor que é a condição da missão, né? O evangelho mais bonito, depois que Jesus ressuscita, é quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E daí Pedro responde: claro, Jesus, eu te amo. Mas daí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E daí Jesus diz de novo: claro, eu te amo. Depois, a terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E daí ele diz: claro, eu te amo. Então é sobre a tua pedra que eu vou edificar o meu legado, a minha igreja. Mas o Pedro tinha que dizer que 3 vezes o amava, por 3 vezes ele tinha sido pelo mesmo Pedro, quando o galo cantou na noite da paixão, dito que não o conhecia. Então, essa visão de jamais negar o que somos é talvez o maior legado que eu posso lembrar, que eu gostaria de que os meus conterrâneos se lembrassem. Mas não tenham dúvida, eu acredito na vida eterna, eu vou virar um anjinho da guarda. Essa nossa reunião, normalmente a gente gosta de dar oportunidade também para as pessoas que vieram. Então, já está adiantado da hora, mas teria espaço, se alguém quiser, pelo menos umas 2 pessoas quisessem fazer algum tipo de pergunta para o nosso convidado. Alguma observação? Ninguém? Nós temos aqui, por favor. Olá, a minha voz está um pouquinho baixa, caso... obrigada, Thiago. Não, estava bom. Muito obrigada. É uma honra poder ouvi-lo e ouvir toda essa história, porque é o que nos constrói, né? Vocês comentaram muito bem que o que nós somos hoje é reflexo do que foi e também vamos fazer esse futuro. E dentro da sua visão, de todo esse conhecimento, todo esse histórico, uma coisa que eu acho importantíssima da nossa cidade é a questão dessa mobilidade, desse transporte, porque todo vem mudando com muita rapidez e a facilidade dos trânsitos, infelizmente, não é a mesma. Como que o senhor enxerga oportunidades da gente favorecer ainda mais, por exemplo, um transporte coletivo, um transporte seguro? Sim, temos que nos reconverter à ideia do ônibus, né? Do biarticulado que correndo na canaleta torna os trajetos muito rápidos. O João Casilo tem 84 anos, sai da sua casa na Água Verde, pega o ônibus na Praça do Japão e desce na porta do escritório. Não tem nem motorista mais. Então, se tiver essa visão, claro que tem motorista para servir a casa, mas para ele não. Essa visão de mobilidade pede infraestruturas viárias, mas pede também um transporte de qualidade. Também, se for um ônibus horroroso ou perigoso, ninguém vai querer subir. O carro individual cada vez mais vai ter que ser mais smart, cada vez menor. Os italianos já resolveram isso, né? Cada italiano tem uma romizeta, a namorada tem outra. E eles vão juntos jantar, de capacete, tudo, ou saem de romizeta, de vestido de baile,
a moça e o rapaz de smoking e guardam o capacete na chapelaria do teatro e entram na ópera. Essa visão de buscar a solidariedade no transporte é importante. A visão de buscar horários alternativos também é importante. Mas claro que a visão de um sistema viário é muito importante. Por isso, por exemplo, que nós estamos fazendo a requalificação do eixo leste-oeste. Nesse pacote que eu deixei para o Eduardo de 8 bilhões e 500 milhões de dólares norte-americanos, que é o meu legado material para ele, tá também um desenho de super melhoria no transporte coletivo, inclusive com a eletrificação dos ônibus. Os chineses entraram aqui, ganharam a primeira licitação, nós não tivemos o que fazer. Esses BYD que andam no Interbairros 1 são chineses. Mas a Volvo também que se esperte e abaixa o preço, né? Porque daí vai gerar mais emprego e mais renda. Eu, inclusive, fiz eles desenharem um via articular e fazerem um. Parecia assim que eu mandei fazer um ônibus para chamar de meu, mas não era um ônibus para eles serem espertos de saberem fazer esses ônibus para ganharem dos chineses. Agora, é muito difícil ganhar dos chineses, porque a tecnologia embarcada é muito grande, mas também eles têm uma mão de obra, eles têm um pouco de mão de obra semi-escrava também. O Dorival da loja de cadeiras, como chamava? Era na porta da minha casa, ali na Vicente Machado. Ele me vendeu umas cadeiras Charles e Hermes, aquelas que tem rodinha, que a Margarita adorava e eu também, inclusive eu tenho na minha cozinha. Uma cadeira com rodinha, a mãe dela usava muito, eu também usava e a Margarita também usava. Well, eu comprei 4. Depois eles me deram mais 4. A minha custava 4.000. 4.000 reais na época. Os chineses fizeram para eles com o desenho nosso, com a nossa tecnologia, e eles colocaram em Curitiba 800 reais cada cadeira. E daí ele me deu de presente, sabe, 2. Porque eu acho que ele queria ver se a gente bem gordo não ia quebrar a cadeira. Já era um teste de carga. Mas estão lá minhas cadeiras. Eu tenho agora as 6, está tudo bem. Mas o problema é que eles têm uma competitividade que nós não temos. Nós temos muito imposto também. O Brasil tem muito imposto. O Brasil inteiro dá e Brasília tira. A frase do Padre Antônio Vieira para Lisboa é a mesma coisa. O Brasil inteiro dá e Brasília tira. É muito importante nós sabermos fazer. Agora, nós somos geniais, nós temos os melhores cirurgiões. O amigo do Vítola, que operou Rodolfo Dubeck, que vive e passa bem com 84 anos, que é o doutor Tairone. Tirone. O Davi Tirone está sempre por aqui pelo Wink. Ele já operou aqui? Está aqui agora. Não, está em Toronto ainda. Está em Toronto, mas é um amigo, né? Ele já operou aqui no Inc. Sim. E eu operei a mãe do Rodolfo Dubeck. A dona Pequena. Isso, dona Pequena. Que era pequena só no nome. Só não lembro. Mas, na verdade, o Tirone arrumou Rodolfo com um implante, eu acho que de coração, de alguma coisa de vaca.
de tecido de vaca, né? A válvula. A válvula. Mas o marca-passo foi feito Eu aqui. dei para ele uma leiteirinha em forma de vaca. Achei no antiquário e dei de presente para ele. Disse, agora você tem que tomar leitinho nessa leitinha. Sabina, eu queria fazer uma observação, cara, que eu acho que assim, eu sou um pouco, tenho um pouco de viés, porque eu gosto muito do Rafael e nós temos uma amizade já de muito tempo, então aqui é um amigo falando. Mas que privilégio que a gente tem de ouvir uma pessoa, né, com essa profundidade de análise, de pensamento, e político, o que é uma coisa... Desculpa, né? Mas é raro. O Rafael foi ministro do FHC. Algum justo há de Tem. salvar. Às vezes se salva um ou outro. Mas Brasília, se falou bastante, Rafael, de Brasília, né? Brasília tem uma felicidade. Na época do FHC, que era um grande pensador também, né? Como presidente, e o Rafael foi ministro dele. E foi nessa época que tivemos aquela tríade da economia com o presidente do Banco Central, o Pércio Arida, que adora vir para Curitiba também. O meu colega ministro, que era uma maravilha, que era o Celso Arendt. Exato. E ali eles fizeram o plano real. E saímos de uma confusão que era a nossa moeda, né? Estabilizar a economia do Brasil. Quer dizer, de vez em quando a gente tem essa oportunidade de ter gente no poder e pensadora, né? E eu vou fazer um pouco de propaganda, e agora temos a oportunidade de eleger o Rafael governador, então. Então vamos lá. Obrigado. Você pode falar, eu não posso. Eu acho que está muito interessante, mas infelizmente não temos mais tempo. A não ser que o senhor queira ficar mais uma hora a conversar com a gente. Eu não sei se eu já dei. E vou dar um para você também, André. Ou aqui para a Biblioteca do Hospital. Dê para ele lá. O nosso livro Paranismo, que é do Turim, a capa. Eu vou me levantar. Peraí. Não, deixa, venha, me ajude. Vamos ver se o meu Pilates está bom. Espera aí, deixa eu levantar. Pronto. É o maldito Pinafarina que inventou que a nossa ergonometria tem que serrar as cadeiras. É uma coisa de burro. Olhem o livro Neufeld. Toda cadeira tem que ser alta. Porque nós temos 50 centímetros entre o pé e o joelho. Bom, mas isso aqui que eu quero mostrar é como deve ser o homem paranaense. É maior do que as araucárias, vitruviano na forma e na intenção, e luminoso na essência. E é o que o Romário Martins dizia, todos nós devemos ser, porque nascemos no Paraná. Muito obrigado. Pronto. Pessoal, muito obrigado de coração. Desculpem. Desculpem se eu falei demais. E também eu não preparei nada, eu falei com o meu coração. Então, em nome do Hospital INSS, eu agradeço. Excelente. Espero que seja a primeira. É verdade. Na eleição. Temos aqui também o preço do senhor. Tinha também para nós. Temos Tinha dois uma presentes. aquarela. Posso abrir? Pode ser. Uma aquarela de uma aquarelista de Curitiba, na Galinha. É um presente de singela, mas de coração. Muito obrigado. Meu Deus, que coisa linda. Isso aqui é uma homenagem. Vem aqui. Dona Regina. Foi. Vamos chegar junto, Regina. Receba também. Vamos lá, sua vida aqui também. Mais primeiro.
Consegue segurar na outra? Aí, Lá? olhando Lá, para pessoal. primeiro. Aqui para mim, por favor. Tem que segurar na outra. Quero segurar também. Quero seu também. Um monte de Uma presente. placa. Pronto. Aí, olhando aqui para mim, por Vou favor. guardar lá na minha biblioteca. Ó, nós vamos fazer um almoço lá na chácara, com a presença da doutora Rosângela Reia como vigilante sanitária. Com a senhora e o senhor e vocês, para daí nós vamos inaugurar a aquarela lá. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. Será um almoço Muito obrigado, então, a todos pela participação aqui hoje do Inc. na Dias. Fiquem aí que nós vamos fazer Uma foto. Vamos. Mas agradeço, então, a presença de todos e em breve a gente vai ter mais um outro Inc. Ideas for Life. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite.